Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. O programa que não apenas te leva aos destinos mais encantadores, desbravando o fascinante universo do turismo, como também te convida a peregrinar pela espiritualidade cristã. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje vamos conhecer a Associação de Hotéis Roteiros de Charme, uma rede que reúne mais de 60 hotéis, pousadas e refúgios ecológicos espalhados do norte ao sul do país. Esses roteiros são muito mais que destinos encantadores, são verdadeiros exemplos de como a hospitalidade pode caminhar lado a lado com a sustentabilidade, o respeito à cultura local e o cuidado com o meio ambiente. E quem explica tudo isso para a gente é Mônica Boróbia, diretora do Roteiros de Charme. Bem-vindo, Mônica. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar aqui muito, Mônica, um pouco dessa marca tão importante, né, tão famosa, que já tem aí uma estrada, tem um tempo, 33 anos de vida, e que as pessoas têm tanta curiosidade de o que tem por trás dos bastidores, como funciona, quais são, enfim, os critérios, como conseguiu criar um conjunto de associados tão heterogêneo, tão diferente um do outro e, ao mesmo tempo, mantendo uma linha comum, que é essa bandeira da sustentabilidade, a questão do próprio charme, né, que é um conceito subjetivo, mas que todos os teus associados carregam. Então, vou começar um pouquinho, querendo saber um pouquinho da sua história, como você chegou na Associação Roteiro de Charmes. Então, eu sou bióloga de profissão e vinha trabalhando sempre com a questão de preservação de recursos marinhos, que é a minha área, e entrei num projeto que visava, né, trabalhar com os hoteleiros e turistas na preservação dos destinos marinhos. E nisso, o presidente, então, da associação, que foi o fundador, me convidou para começar a montar uma gerência de meio ambiente dentro da associação. Porque a associação foi fundada em 1992, logo depois, inspirada na Eco 92, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, e ela já veio com essa missão e esse objetivo de unir pequenos e médios hoteleiros brasileiros independentes com a missão de fazer uma hotelaria preocupada com o seu entorno, com o seu meio ambiente, com o destino onde esses estabelecimentos estivessem inseridos e, além disso, com as comunidades locais, né, com as pessoas que trabalham e que dependem do turismo. Então, desde 92, a associação vem crescendo e vem consolidando essa missão, esses objetivos, né? Como você colocou, nós temos hoje 69 hotéis em 17 estados brasileiros e temos uma preocupação de ser muito criteriosos, né, com a admissão desses estabelecimentos que realmente tragam para a associação, que não tem fins lucrativos, ela vive única e exclusivamente para prestar serviços e construir e desenvolver essa missão de preocupação socioambiental e de charme, qualidade, excelência, junto aos seus associados. E vive da contribuição dos associados. Vive da contribuição dos associados e da contribuição de nossos parceiros. Parceiros patrocinadores. Exato. São parcerias que visam justamente fazer com que haja uma aliança de sinergias, de missões, de objetivos e marcas que tenham a ver, obviamente, com a hotelaria e turismo, mas que contribuam também para este programa de sustentabilidade da associação. Nós temos um programa que é bastante criterioso e requer visitas periódicas e avaliações periódicas. Inclusive, eu sempre brinco dizendo, aquele hotel que entrou para o Roteiro de Charme está muito contente, mas a jornada está só começando, porque nós temos uma série de parâmetros, né, buscando manter a
a nossa missão de excelência, de charme, de atenção aos detalhes. Você bem colocou que charme é uma palavra muito subjetiva. Cada um dos seus ouvintes, eu tenho certeza, está agora pensando como é que eu vou definir charme. Mas é capricho, é atenção aos detalhes, é realmente... Elegância. É, exatamente. Requinte, mas requinte sem luxo. Isso. Requinte na atenção ao que você vai oferecer para o seu hóspede, requinte em ter cuidado, né? Cuidado com o meio ambiente, com o local, a vocação do destino que você está trabalhando. Enfim, a gente pode falar aqui muitas horas sobre isso, mas excelência, qualidade e respeito socioambiental são características muito importantes e muito vivas no dia a dia da associação. E nesse grupo heterogêneo que a gente sempre destaca, você tem ali estabelecimentos, hotéis que estão dentro de unidade de conservação, né? Tem outros que têm uma questão do tombamento, é o patrimônio histórico, né? Muitos, enfim. Cada um tem sua peculiaridade, sua característica própria e todos valorizando aquele ambiente onde eles estão inseridos. Não só a questão geográfica, a questão... enfim, do local, mas também o social, a população, enfim, as pessoas que moram ali no entorno. Exatamente. Nós reunimos pequenos e médios hoteleiros, como eu falei, de 10 a 70 unidades habitacionais. Né? A maior tem 70? Nenhuma tem 70. Esse é o gradiente de admissão. Você teria que ter, no mínimo, 10 unidades habitacionais e até 70. E o que acontece? Em alguns casos, a gente pode até abrir uma exceção, dependendo do perfil do associado. A diretoria pode até, em alguns casos, abrir uma exceção. Mas esse é o nosso nicho. Nós não somos uma rede, não há padronização nenhuma de serviço. Como você bem colocou, todos são diferentes, todos têm suas peculiaridades e todos eles, de uma forma ou de outra, atuam em gradientes diferentes. Alguns têm até áreas de proteção ambiental dentro das suas propriedades, que é reservas do patrimônio natural, a RPPN, que são enquadradas no sistema de conservação de unidades protegidas do Brasil, por exemplo. Outros atuam na comunidade, apoiando projetos sociais com crianças, com artesãos locais, enfim, há um leque de atividades. E essas atividades são, então, o que nós caracterizamos, né, da atuação socioambiental de um hotel do Roteiros de Charme. Dentro da sua propriedade, com reciclagem de lixo, conservação de energia. Vários dos nossos hotéis agora já são autossustentáveis com energia solar, entendeu? Então, é uma preocupação muito séria de que essas tecnologias ajudam não só ao meio ambiente, mas também financeiramente, né? Uma propriedade precisa ser viável economicamente, lógico. Mas nós fazemos um trabalho muito sério para que isso seja aliado a todas essas vertentes que, no nosso entendimento, representam um turismo sustentável. Você não vai ter sustentabilidade se você tem um hotel que é fantástico, com uma infraestrutura divina, mas que é um poluente contundente para o seu destino. Não funciona, né? Então, nós precisamos fazer com que haja um equilíbrio para que essa sustentabilidade tenha uma verdadeira longevidade. Então, Mônica, aproveitando o gancho dessa tua resposta, eu queria saber o que diferencia o turismo sustentável do turismo convencional e por que essa distinção se tornou tão importante nos dias de hoje. Eu acho que se tornou muito importante porque o turismo evoluiu. Nós estamos buscando hoje empreendimentos que ofereçam não só um quarto e uma hospedagem. A pessoa que planejou, que economizou, que sonhou, ela quer viver uma experiência inesquecível. Então, o turismo hoje, ele tende a ser aquele turismo que oferece, aquele que é realmente bem-sucedido, são experiências, aquilo que fica na memória, que você quer voltar, que você quer repetir, ou que te faz inspirar, te emocionar para conhecer outros lugares. Agora que eu saí de casa, agora eu quero conhecer outro lugar. E o turismo sustentável é aquele que verdadeiramente faz com que um destino possa crescer de forma economicamente, socialmente
e ambientalmente viável. Aquele que reúne esses 3 pilares que são essenciais para um desenvolvimento sustentável. Não adianta a gente descobrir um destino turístico sem planejar como é que vai ficar o fluxo de transporte, como é que vai ficar a questão da eficiência energética daquele destino, conservação de água no verão, enfim. Eu acho que todos esses pilares, eu sei que parece até um pouco sonhador demais, mas é o único caminho certo, não tem volta. É a questão de você ser um turismo preocupado com isso crucial. Você vê que hoje em dia até mesmo as próprias operadoras de turismo, os próprios agentes de turismo, cada vez mais estão buscando diferenciais, porque há uma crescente reconhecimento por parte dos hóspedes, tanto nacionais como internacionais, de que a gente precisa ter um produto que realmente preserve e traga para a gente a experiência mais real, autêntica que o Brasil tem para oferecer. Então, emendar rapidinho ainda nesse bloco, Mônica, eu queria que você falasse um pouco do geoturismo. Pois é, a gente estava falando sobre turismo sustentável, né? Exato. Então, assim, nessa trajetória, desde que essas primeiras palavras começaram a ecoar depois de 1992, pelo menos aqui no Brasil, notadamente, nós temos vários segmentos, né, que surgiram para demonstrar a necessidade de reconhecer esses segmentos culturais, sociais e ambientais. O geoturismo é um deles. E temos aí ecoturismo, a própria palavra ecoturismo. Turismo de aventura. Turismo de aventura, exatamente. Então, eu acho que hoje em dia, todas essas definições, turismo de bem-estar, turismo de wellness, enfim, todos eles vêm de encontro a essa percepção hoje do turismo como um segmento extremamente importante para a economia, mas outros segmentos da economia e das indústrias, de que a coisa certa a fazer é que a gente faça essa preservação de uma maneira que seja duradoura. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa mais sobre os destinos mais charmosos, éticos e sustentáveis do nosso país. Bom, continuamos aqui com a Mônica. Não saiam daí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. Hoje conversando com Mônica Boróbio, diretora da Associação de Hotéis Roteiros de Charme. Mônica, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco dessas curiosidades, né, da questão muito da bandeira da sustentabilidade, que é muito forte na Associação Roteiros de Charme. Mas eu queria também que você falasse um pouco do processo de seleção dos hotéis. Quer dizer, você falou que hoje tem 69 ao longo de 33 anos, o que mostra aqui para os nossos ouvintes o quão criterioso é esse acesso a participar da associação. Então, quais são as características, assim, qual é o conjunto de características que os candidatos, que os pretendentes têm que ter para participar da associação? Então, aqui a gente tem um guia anual da Associação Roteiros de Charme, que é publicado, obviamente, todo ano, né? E ela reúne justamente esses membros da associação. E como isso é feito? Nós temos critérios que envolvem, né, o perfil, por exemplo, do proprietário. Como você sabe... É importante o proprietário, muito, né? Porque as nossas propriedades não são redes. Então, o proprietário está sempre à frente dos negócios. Ele empresta a personalidade dele, exatamente. Né? Falou exatamente a palavra certa. A característica pessoal de cada um. Então, esse é um perfil muito importante. O charme, como a gente já havia falado, que é uma coisa muito subjetiva, mas é muito predominante, é carinho, detalhes, atenção, ter um bombonzinho na sua cama quando você chega de noite, você ter um colaborador que já sabe seu nome no segundo dia que você está ali, já sabe como é que você gosta do seu drink, já sabe como é que a sua criança gosta de sentar, enfim, são experiências. Então, é um hotel que reúne charme aliado à qualidade dos serviços que são oferecidos, personalizados, sempre. Tem hotéis nossos que não tem horário para terminar café da manhã, tem hotéis nossos que servem café da manhã dentro de uma piscina. Enfim, existem inúmeras
situações de um mimo, de um agrado que talvez você não tenha a oportunidade de experimentar, de vivenciar num hotel de rede. E a questão, mais uma vez, da responsabilidade socioambiental. Envolvimento no destino, contribuição para projetos sociais na sua região. Como é que você está com os seus colaboradores, toda a parte social, de incentivo ao crescimento profissional dos seus colaboradores. Enfim, há uma série de critérios. E todo ano é feita uma seleção, impreterivelmente uma visita técnica da diretoria feita antes de haver uma decisão final sobre o ingresso ou não de um associado. E nós perdemos também associados uma vez ou outra por vários motivos. Existem normas e procedimentos do relacionamento com a associação e do associado também para com seus pares, né? É uma associação, claro. Não temos fins lucrativos. Então, a troca de conhecimento, de experiências, de colaboração entre um e outro, né? Como você está trabalhando com isso? Você tem dificuldade com isso? Como é que eu faço para fazer uma melhor captação da minha água para reuso? Como é que está a sua questão de energia? Como é que você está tratando daquele problema? Como é que está a sua horta? Enfim, essa troca de experiência é muito rica. Né? Nós não temos uma preocupação com vendas, com fazer reservas. Logicamente, claro que o hotel tem que ser viável economicamente, né? Mas a preocupação é fazer com que a coisa cresça dentro dos seus limites, com a capacidade certa. Então, nós não temos preocupação com um crescimento exponencial e ingressar 50, 30. Né? Nós temos aí, ano passado, foi um ano até um pouco atípico, nós tivemos o ingresso de 11 novos associados, que sinalizou também essa nova fase que a associação está entrando, né? E nós tivemos 20% quase, né? Nós tivemos uma eleição há mais ou menos um ano e meio e a presidência da associação foi trocada depois de 33 anos sobre a batuta de um dos fundadores, né? Que precisava passar esse bastão para frente. Saudável isso, né? Exatamente. Então, nós estamos aí muito empolgados nessa fase também, trazendo novas experiências, né? E vamos falar delas mais para frente, assim espero. Mas são esses processos que continuam vigentes e cada vez mais a gente aprende, né, como fazer isso. E a decisão final é da diretoria, que se reúne anualmente para decidir. Não, nós vamos falar, acho que nós vamos ter oportunidade de falar sobre tudo isso. Mas uma curiosidade minha, vocês têm um programa de treinamento, de capacitação dos funcionários da rede, vocês franqueiam, em tal período nós vamos parar para cuidar do pessoal que dá o atendimento, ou cada um vai fazendo o seu treinamento espontâneo e pessoal, ou existe algum tipo de padronização para os funcionários de cada uma desses associados? Temos sim nos empenhado mais em tratar desses assuntos que de tempos em tempos vêm à tona e que necessitam capacitação. E, por outro lado, os hotéis, como eu falei para vocês anteriormente, eles são independentes financeiramente, operativamente e administrativamente. Ou seja, eles têm completa liberdade de trazer para si profissionais independentes que possam lhe ajudar. E até porque é sim necessário, porque a maioria dos nossos hotéis não está localizado em capitais, são destinos muitas vezes remotos. Então, o investimento na capacitação de colaboradores é fundamental. E sempre mão de obra local, de preferência, né? Dentro do possível. Nem sempre é possível, mas é um fator muito importante da gente gerar, né? Manter a economia viva e evitar êxodos de migração para grandes centros. A gente quer que os destinos permaneçam como são e se desenvolvam de forma consciente e de forma que venha a gerar benefícios para todos que ali moram. No aspecto comercial, quer dizer, do esforço comercial de venda, vocês têm, claro, um site, enfim, um e-commerce muito forte, né? Que vocês têm ali quase que espontâneo, as pessoas já procuram vocês ali. E dentro daquele universo do Roteiros de Charme tem várias possibilidades, enfim, de todo tipo de produto que você, de pousadas e hotéis e refúgios ecológicos. Então, esse talvez seja, na questão comercial, um ponto muito forte. Como eu comentei aqui, a questão de promoção em feiras, em determinados eventos de turismo, mesmo quando
uma iniciativa do governo, o governo do estado, o governo dos estados, né? Porque vocês estão em 17 estados, ou dos municípios de vocês, que normalmente um associado de vocês é a grande estrela daquele local onde vocês estão, porque ele traz ali um visitante, um turista diferenciado, que é muito importante para a cidade, para o destino, porque eles são formadores de opinião. Então eu vejo ali, nesse esforço comercial que vocês fazem, enfim, através do e-commerce, promoções e etc., as apresentações que vocês fazem, um grande diferencial da Associação Roteiros de Charme. Exatamente. A nossa preocupação maior é a divulgação da marca. Né? Nós não temos fins lucrativos e os hotéis fazem, muitas vezes, as suas próprias promoções independentemente, mas a associação está ali com o papel de facilitar, né, o conhecimento sobre os estabelecimentos e, como você falou, promoções do tipo participação e aumentar o relacionamento com o nosso trade turístico no Brasil. Nós participamos de feiras tanto nacionalmente como internacionalmente, e fazer com que haja prestação de informação. Aqui na associação, na nossa sede em São Conrado, no Rio de Janeiro, nós temos até um 0800 e muitas vezes as pessoas preferem telefonar para se informar sobre as características de um hotel. Posso levar meu pet? Posso levar minha criança menor? Quais são as atividades de recreação que o hotel tem para crianças e família, enfim. Então, a gente presta essas informações. Mas, hoje em dia, a dinâmica de reservas mudou muito desde a fundação da associação. Todos os seus nossos associados têm os seus próprios motores de reserva e botões de WhatsApp que todo mundo entra em contato. E nós temos também um aplicativo da Roteiros de Charme, que eu encorajo a todos que estão nos ouvindo, entrem, se cadastrem, que vocês vão ter benefícios, que eu nem vou falar aqui, surpresinha. Entrem. Então, assim, nós temos essas plataformas que permitem um contato maior com o hóspede, né, fazendo com que haja essa divulgação e conhecimento da missão do Roteiros de Charme, de quem somos e as diferentes ofertas que cada hotel tem. Exatamente isso que eu ia falar, Mônica, agora. Dê alguns exemplos de diferentes tipos de hotéis, poucos, não precisa de falar de todos, mas alguns que sim, você traz assim na sua memória, de experiências que o turista pode viver nesses destinos que estão aí disponíveis dentro desse grupo heterogêneo. Olha, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, hein? Vou te contar, porque, muito sinceramente, são tantas que eu não quero aqui dar preferência de destacar um para outro, mas eu digo que são essas experiências de momentos que você lembra. Vamos supor que você está esperando um filho e que você tem restrições alimentares por causa disso. É chegar no seu quarto, encontrar uma cestinha feita só para você, com aqueles alimentos que não vão te prejudicar. É você ter um pet, você chegar ali, tem o nomezinho do seu pet esperando por você. É você chegar num hotel que botou um tagzinho em cima da cama dizendo essa cama foi higienizada especialmente para você, com produtos maravilhosos. Enfim, é você chegar e ter um chinelinho com seu nome, ter uma experiência de lua de mel super diferenciada, um café da manhã que não tem hora para terminar. É você ter um colaborador que sobe ali no pé de um coqueiro, tira o coco para você, ou faz uma caipirinha para você com aquela frutinha que está ali. Enfim, são momentos que você se desliga do seu estresse de dia a dia, que você vai lembrar sempre, vai querer mais, vai querer conhecer outros hotéis, né? E se sente muito valorizado, muito em harmonia. Nós temos hotéis que são voltados para bem-estar, nós temos hotéis que são voltados para criança, que tem recreação, que tem experiências com animais locais, que tem palestras, temos hotéis que estão em unidades de conservação. Observação de aves. Birdwatching. Birdwatching é muito grande na Roteiros de Charme, muito reconhecido, que é uma coisa muito bacana. Gastronomia também é uma vertente muito valorizada dos nossos hotéis, né? A comida que é feita com ingredientes locais,
que apoia agricultores locais, decoração que representa artesãos locais, a vocação, seja cerâmica, seja pintura, seja um artista plástico, enfim, tudo isso é um conjunto que vem definir charme, excelência e qualidade, sabe? Modéstia à parte, são hoteleiros que... Eu não sou hoteleira, né, de formação, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar para eles, porque são pessoas muito dedicadas, muito genuínas e que têm muito a ver com as tendências que o mundo espera do Brasil hoje. Bacana, Mônica, muito bom. E explica pra gente sobre a preocupação com os plásticos de uso único e qual o impacto da parceria com a Iniciativa Global sobre plásticos no turismo. Olha que pergunta bacana. Isso é uma trajetória da associação de longa data. Como eu falei, foi fundada já com a preocupação de minimizar a pegada, os seus impactos ambientais nas suas operações. E a associação desenvolveu um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É uma das poucas associações que tem esse privilégio de ser reconhecida pelas Nações Unidas. E é o PNUD, né? Não, PNUMA. PNUMA. Então, já em 1999, foi desenvolvido um código de ética e de conduta ambiental com a chancela das Nações Unidas, uma cartilha, diretrizes básicas, o que fazer e não fazer para que a sua hotelaria possa ser construída, minimizando seu impacto no meio ambiente e seu impacto social. E plástico, hoje em dia, né, 30 anos depois, a gente está vendo, né, os impactos negativos do plástico, inclusive microplásticos em todos os lugares. Tanto é que as Nações Unidas está aí desenvolvendo um acordo de cooperação para tratar da questão de plástico a nível mundial. Então, a ONU desenvolveu essa vertente para trabalhar junto com hoteleiros e todos os demais setores de turismo para minimizar o uso de plástico descartável, né? Que impacta na nossa vida marinha, prejudica tartarugas marinhas, prejudica baleias, golfinhos, enfim. São redes de espera que ficam soltas, é canudo de plástico que, enfim, polui e prejudica as vias nasais. Então, nós temos uma batalha aí muito grande pela frente. E a ideia, com essa chamada economia circular, entre aspas, do plástico, é de você reutilizar sempre, renovar sempre que possível e minimizar o uso de matéria-prima que vem de plástico. Claro que não existe impacto zero ainda, a gente tem que ser muito realista, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que é viável, que é possível, e nossos hotéis fazem isso. Então, a gente já não usa mais canudo de plástico, a gente tenta não usar mais saco plástico em cestinho de lixo, né? A gente traz oportunidades para que haja reciclagem de todos os tipos possíveis, reutilização, recriação, enfim, esse é o desafio que a gente tem. Mas eu acho que a coisa certa para fazer, e não só dentro de hotelaria, mas restaurantes também estão abraçando essa causa. Enfim, vários setores do turismo estão realizando que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Reutilização, nós não estamos mais usando garrafa PET de plástico, temos alternativas aí, de vidro, de alumínio, enfim. É uma situação que nós estamos muito compromissados e faz parte dessa plataforma das Nações Unidas, que estamos muito honrados de fazer parte, e fazemos um relatório anual técnico sobre isso todo ano para eles. Muito bom, Mônica, muito bom. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco conversamos mais sobre os caminhos do turismo responsável, onde cada detalhe importa e cada escolha faz a diferença. Fique com a gente. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Voltamos agora com o nosso último bloco. Hoje conversando com a diretora da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, Mônica Boróbia. Mônica, nosso papo muito bom, muito interessante. Eu mesmo estou aprendendo muito, conhecendo mais os bastidores dessa marca, né, já consagrada, que é o Roteiros de Charme. Eu sou cliente de alguns desses associados de vocês. Sempre que eu vou num destino e eu identifico alguém com esse selo, com essa marca lá na porta, eu sempre dou preferência, porque é garantia de qualidade, de todas as preocupações que estão por trás
daquela filosofia de bem atender, né? A questão, essa bandeira da sustentabilidade, da preocupação com as pessoas ali do entorno, sempre dando prioridade e de alguma forma valorizando a mão de obra local, muitas vezes despreparada, sem nenhum treinamento, mas ali dentro vai receber essa experiência e já vai sair com uma outra capacitação para outros desafios da vida dela, né? Então, às vezes é o primeiro emprego, às vezes é o último emprego. A pessoa que já está com 50, 60 anos, muitas vezes são absorvidas por esses seus parceiros aqui do Roteiros de Charme. E isso, a todos nós, que, enfim, quando a gente toma conhecimento dessa prática, a gente sempre vai ter muito mais simpatia e vontade de ficar num hotel que tem essas boas práticas do que aqueles que a gente não conhece. Então, é muito bom conhecer aqui, através de você hoje, o nosso programa aqui no Vox Populi Turismo, falando sobre Roteiros de Charme. E já emendando aqui nesse nosso roteiro, eu queria que você falasse para a gente como um turista pode identificar se um hotel ou serviço realmente adota práticas sustentáveis. Olha, eu acho que existem várias maneiras de fazer isso. Você vai ver se há o uso de recipientes plásticos descartáveis, por exemplo, que nós já havíamos começado a falar um pouquinho antes disso. É uma luta que o turismo está abraçando, de tentar evitar. Vamos usar alternativas dentro do possível que sejam reutilizáveis, que possam evitar o descarte de plástico. Então, aquele café da manhã cheio de várias embalagenzinhas pequenas. Claro que isso vai depender também da capacidade, do processo que o hotel se encontra, da sua proposta. Mas eu acho que até o hotel mais simples, até um refúgio, uma pousada muito simples, ela pode fazer uma coisa mais manual, pode voltar a usar e trazer para os seus hóspedes uma experiência que não envolva necessariamente tanto plástico, que tenha sido descartado, até porque nós sabemos da dificuldade dos nossos destinos, das nossas municipalidades, de tratar do nosso lixo. Então, se o turismo puder fazer seu dever de casa, minimizar essa quantidade de dejeto, evitar que seja descartado inadequadamente, ia ser muito bom. Então, essa questão do plástico é uma que todo mundo pode olhar. Evitar canudo de plástico, evitar tudo isso. Dá um toque para a sua gerência no seu hotel, dá uma sugestão, deixa um comentário, vê como é que esse lixo está sendo tratado e usado no seu hotel. Eu acho que é um começo muito importante nesse momento. Sem dúvida. Eu acho que a Associação Roteiros de Charme, ela com o seu exemplo, com a sua prática, ela também influencia e impacta o vizinho, o concorrente, o hotel que está ali do lado e que está vendo o dia a dia, enfim, dos funcionários, dos colaboradores que estão trabalhando dentro de uma unidade do Roteiros de Charme. Eles também passam a usar aquela prática, né? Essa questão do descarte correto do lixo, a questão do bom uso da água, a questão da reutilização das próprias toalhas, né? Porque muitas vezes no Roteiro de Charme você tem esse aviso ali, né? Que é muito simpático. Se você acha que aquela toalha ainda pode ser usada mais uma vez, mantenha ela ali no banheiro, porque a lavagem, quer dizer, você colocar essa toalha para lavar, vão ser tantos litros de água que são jogados fora, e você podendo ter um uso esticado dentro da higiene, mantendo todos os critérios, eu acho que é muito interessante essa conversa franca com o próprio cliente seu, com, né, o teu hóspede. E agora, Mônica, eu queria saber a tua opinião, e aí olhando pelo outro lado, de que forma o teu cliente, o viajante, o turista, pode contribuir ativamente para a sustentabilidade ética nos destinos que visita, dentro dessas unidades do Roteiro de Charme? É uma pergunta super interessante, é um desafio muito grande, mas eu acho que essa tendência já existe. O viajante hoje está buscando experiências. E o que significa isso? Contribuir com aquilo que é naturalmente a vocação daquele estabelecimento, daquele destino. Então, se você puder evitar, como você colocou, o uso de toalhas repetidamente, ninguém troca toalha todo dia em casa, pelo menos eu não. Então, assim, claro que você não quer tirar o conforto do seu hóspede, da experiência, de estar num momento especial e relaxante. Mas, olha, é uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Então, o viajante está ali, ele quer
conhecer um pouco mais de como é aquela realidade. Se ele conhece, sabe, de que é um destino que sofre na temporada de verão, com seca, com falta de água, ele não vai deixar aquela torneira ligada, ele não vai sair e deixar o ar-condicionado ligado só para o quarto estar friozinho, geladinho quando ele voltar, ele vai lá e vai desligar. A gente não fica com atenção em casa com criança, desliga essa luz, apaga essa luz. Então é a mesma coisa na hotelaria. O viajante, ele pode contribuir com esses hábitos, ele pode trazer sua garrafinha, evitar trazer garrafinha de plástico, reusa aquela garrafa, usa a água oferecida pelo hotel, que muitas vezes são fontes naturais. Então, eu acho que é uma questão de mudança de hábito, e não é só do viajante, é de todo brasileiro, de certa forma, né? A gente, às vezes, pensava que meio ambiente era uma coisa, né, só de quem pensa verde, de quem trabalha com essa área, mas não, a gente sabe que a qualidade de vida depende muito do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da areia limpa que a gente pisa, do rio limpo que a gente vai tomar banho, e tudo isso faz parte de uma experiência, né? E a gente não quer descobrir destinos todo ano para que eles sejam completamente, rapidamente destruídos, digamos assim, com uma capacidade que não permite. Então, o viajante, fique atento para isso, curta o que você tem que curtir. Aquele ditado, deixe só memórias para ficarem com você, não leve nada daqui que não seja só amor no coração e vontade de voltar. É isso, eu acho que é muito interessante essa tua mensagem, porque é uma questão educacional, né? Além da cultural que você vai trazendo ao longo das gerações, é uma questão educacional que as pessoas, aos poucos, e eu acho que eu tenho visto essa evolução, né, do hóspede, do visitante, do viajante, muito mais preocupado, né, com todo o ambiente do entorno, enfim, a questão ambiental. Hoje eles dão muito valor na escolha do seu destino, né? Não só o destino do município, da cidade, mas também o hotel, enfim, o hostel, onde ele for se hospedar. E, Mônica, eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente, já de primeira mão, de uma parceria que a Roteiros de Charme está fazendo com a Embratur, né, que vocês estão aí prestes a assinar esse acordo, esse convênio, ou já assinou, e o que isso vai impactar a imagem do Brasil no mercado internacional de turismo? Nós efetivamente já assinamos essa parceria, um acordo de cooperação técnica com a Embratur, realizado agora 16 de abril, por ocasião da Feira WTM em São Paulo, entre o nosso presidente... Das maiores feiras, né, do Brasil, né? Entre o nosso presidente, Roberto Fusetti, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. E com muita honra que nós abraçamos esse novo desafio com esse acordo, que a intenção é justamente levar a Roteiros de Charme como um produto brasileiro, genuinamente brasileiro, completamente brasileiro, em todos os seus aspectos, para que o Brasil comece a aumentar a sua visibilidade e a sua credibilidade como um destino realmente sustentável, aquele que traga as experiências genuínas do que o Brasil tem de melhor para oferecer. Somos um país mega biodiverso, com biomas maravilhosos a serem explorados e conhecidos, e o Roteiros de Charme, estando localizado, né, por todo o Brasil, oferece essa oportunidade, trazendo essas vocações, seja observação de aves, seja uma cultura específica da região, cultura que inclui nossos povos originários. Enfim, são experiências que estão prontas para que a Embratur conosco possa levar essa oportunidade de divulgação para fora do Brasil. Na prática é o quê? A Embratur, com aqueles estandes dele de promoção nas feiras internacionais, né? Porque a Embratur tem sempre um grande estande onde ali ele abriga um guarda-chuva de todos os destinos do Brasil. Normalmente acontece isso, inclusive aqui do Rio de Janeiro. Quando a Embratur for para a feira, a Roteiros de Charme vai junto? Nem todas, né? Isso vai depender muito do perfil da feira, né? Isso está contemplado, evidentemente, é uma parte importante. Mais de 50 feiras internacionais. Está contemplado, é uma parte importante dessa parceria, divulgação fora do Brasil, participação da Roteiros de Charme nessas feiras, mas também nós esperamos trazer esse DNA de excelência, de charme e de sustentabilidade
para trabalho junto com a Embratur. A Embratur tem um departamento de ESG, que é uma sigla em inglês, né, que representa meio ambiente, a parte social e de governança, na hotelaria e no turismo. E nós esperamos que essa parceria também, junto com a associação, nós possamos gerar multiplicadores e trazer novas possibilidades de capacitação, de treinamento, de conhecimento e trocas de boas práticas com outros hoteleiros, outros destinos turísticos no Brasil. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito bacana. Estamos extremamente honrados e esperamos que o trabalho não pare, porque é uma coisa que o Brasil merece. Que feliz coincidência também, Mônica. Quem vai te suceder aqui na bancada do Vox Populi Turismo é o presidente Marcelo Freixo, né, com quem eu tenho muita relação, porque eu também faço parte do Conselho Nacional de Turismo lá em Brasília, e o Freixo também faz como presidente da Embratur. Então, muito interessante essa parceria do Roteiros de Charme com a Embratur e ele sendo o próximo entrevistado nosso aqui também. Isso é muito bom. E que dica você dá? A gente está aqui já caminhando para o final, mas a gente ainda tem um tempinho para a gente tirar um pouquinho mais de você da curiosidade que nos trouxe aqui sobre o Roteiros de Charme. Que dica que você dá para quem quer se conectar com a cultura local durante uma viagem? Olha, eu acredito que você possa fazer isso caminhando, né, por esse destino. O segredo é caminhar, né? Caminhe por esse destino. Converse com as pessoas que você vê estão te servindo, te tratando bem, te oferecendo, seja uma viagem de barco, um passeio de bicicleta, estão te coletando em algum lugar com táxi, estão te servindo num restaurante, num bar. Converse com eles. Conheça um pouco da história da sua jornada, conheça um pouco como esse destino era, como está sendo o impacto do turismo e conheça essa trajetória, porque ali você vai se inspirar, se motivar e tratar com mais respeito um pouco, talvez, do que você já tenha até tido para chegar naquele destino, mas conhecer a história do local através dessa interatividade. Eu sou uma pessoa muito social, então para mim é fácil fazer isso, mas nem todos. Então, tem uma oportunidade de conversar com o seu recepcionista, a pessoa que está te recebendo, te trazendo um drink, e ali você começa a conhecer de onde ele veio, como é que ele está, que família integra a vida dele, né, suas aspirações. Enfim, assim a gente constrói um mundo mais cheio de amor, mais cheio de solidariedade e evitamos aí que haja uma migração muito forte dos nossos destinos para centros urbanos. Importante também perceber nessas conversas o impacto que o turismo, que a atividade do turismo, como atividade econômica, empregadora, geradora de renda, provoca naquela localidade, né? Os empregos são gerados a partir do turismo, né? E a felicidade que isso tem trazido para o bem-estar daquelas populações que estão ali no entorno dos bairros vizinhos de cada um desses estabelecimentos. Mônica, aqui vamos para a última pergunta e eu acho que depois deixar para as considerações que você queira passar aqui para os nossos ouvintes, mas já aproveitando, que mensagem você deixaria para os viajantes que buscam experiências autênticas e responsáveis ao escolher um destino? Olha, eu acho que você tem que, né, fazer um pouquinho de dever de casa, como sempre. A gente, às vezes, como brasileiro, deixa um planejamento muito para a última hora, né? Acorda de manhã, para onde vamos? Pula no carro, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a ler um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer. Eu falei para você que o Brasil é privilegiado em termos de diversidade de ambientes, de cenários, de paisagens. Então, conheça um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer. A gente tem Cerrado, a gente tem Pantanal, a gente tem Amazônia, a gente tem praia, a gente tem serra. Então, se você quiser se envolver com esses cenários, conheça um pouquinho mais. Entra na internet, hoje já é muito difícil você dizer nem acesso à internet eu tenho mais, e conheça um pouco do que a gente tem a oferecer. Nós temos locais maravilhosos que precisam ser preservados, paisagens muito bacanas, diferentes, culturalmente distintas, né? Experiências com os nossos povos originários, experiências com a nossa cultura local, história. Eu acho que isso é muito bacana de ser realizado.
Você conhece todos os biomas? Já teve experiência, teve oportunidade? Todos os biomas no Brasil eu conheço. Os grandes biomas, né? Eu tive uma juventude muito andarilha, digamos assim. Então, eu já cruzei o Brasil muitas vezes, fui muito privilegiada de ônibus, de barco. Mochileira. Quase lá, isso. Mas, então, não conheço todos os hotéis roteiros de charme, porque eles entram, né? Sim, claro. Paulatinamente, mas conheço muitos. As regiões, né? Isso, as regiões eu conheço. Então, eu sei que nós temos aí um país muito, muito bacana. Também tive o privilégio de morar fora há muitos anos. Então, comparativamente, a gente começa a ter um retrato melhor do que o Brasil oferece, a sua brasilidade. E o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, eu acho que o turismo é uma porta de entrada muito genuína para que a gente mantenha, né, essa troca de conhecimentos. Né? Viajar é troca de conhecimento, né? É você conhecer outras culturas. Você pode até não gostar, você pode até dizer, não, fui e não volto mais, mas essa é uma experiência vivida. E o turismo faz parte disso. Então, o Roteiro de Charme oferece mais do que um quarto de hospedagem. A gente quer que as pessoas se encantem, se inspirem, conheçam e voltem renovadas para casa e com um espírito muito mais leve e enriquecido por essa viagem. Muito bom. Uma curiosidade, aproveitando a experiência que você teve lá nos Estados Unidos, no Canadá, só para a gente entender, lá existe alguma experiência, alguma associação de hoteleiros, de algum tipo de hospedagem parecido com esse formato do Roteiro de Charme? Existem várias experiências parecidas com o Roteiro de Charme, tanto na Europa quanto na América do Norte, na Ásia também. E hoje em dia a tendência é muito mais evidente de que esse é o caminho que o turismo está buscando, de experiências genuínas, né? De que você não entre numa padronização enorme, sobretudo como estamos falando de pequenos e médios hoteleiros, né? Evidentemente, cada nicho tem o seu valor, a sua característica, né? São hotéis grandes para convenções, existem, são necessárias, evidentemente, eu não estou aqui falando isso, mas nesse nicho em particular, cada vez mais a diferença no atendimento, no charme e nas experiências que são oferecidas. Maravilha. Por isso esse selo de brasilidade que vocês trazem aqui. Mônica, querida, muito obrigado pela sua presença aqui no Vox Populi Turismo. Muito obrigada, Sávio. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aos seus ouvintes. Nossos ouvintes. Exatamente. Agora eu me incluo neles. Muito obrigada, mais uma vez. Um prazer. E claro, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e na Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos, nos ouvimos no próximo programa. Até lá! Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.